Olá a todos do canal, eu me chamo Micael, eu moro em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Eu quero compartilhar com vocês minha experiência que foi no ano de 2010. Naquela época, eu trabalhava em uma empresa de logística especializada em peças para embarcações. Eu trabalhava nessa empresa já tinha uns 4 anos. Era um trabalho muito bom, pagava muito bem. Eu trabalhava só de segunda a sexta, porém em turnos rotativos. Às vezes eu trabalhava de dia ou de noite. Durante o período que eu trabalhei à noite, eu nunca tinha visto nada de estranho. Até que uma certa noite, eu tive uma das piores experiências da minha vida. Eu me lembro que em um fim de uma certa tarde, o meu supervisor me pediu para fazer hora extra até as 3 horas da madrugada, pois um dos funcionários do turno da noite ficou doente. Eu estava cansado, mas valeria a pena, pois eu ganharia em dobro. Estendi o meu trabalho até altas horas. Havia bastante caminhões para carregar e descarregar naquela noite. Quando foi por volta das 3 horas, eu havia terminado o meu trabalho. Eu me lembro que antes do anoitecer estava muito quente, mas quando foi de madrugada, a temperatura baixou bastante e eu sentia frio. Porém, eu não tinha levado nada para me agasalhar. Eu estava esperando um táxi para voltar para casa, cortesia da empresa. Enquanto isso, na garagem, eu resolvi ligar uma das empilhadeiras. Eu fiquei atrás dela e me aquecia com o calor quente que saía do motor, até chegar o táxi e eu ir embora. Eu estava em uma espécie de garagem, porém quase não havia iluminação. Atrás de mim havia um tipo de vala com bastante mato e lá embaixo um tipo de ribanceira. Apesar de tudo, a lua estava grande naquela noite. Foi quando, através dos retrovisores da empilhadeira, eu vejo uma criatura andando em 2 patas como se fosse um homem. Ele caminhava lentamente na rua de terra. Eu via ele andando bem devagar, olhando para mim. Porém, parecia estar apenas cruzando a rua em direção à ribanceira. Aquela coisa tinha pernas deformadas, cabeça de cachorro e orelhas tão grandes que batiam no seu tórax. O meu coração acelerou naquele momento. Eu fiquei paralisado ali atrás da empilhadeira. Como eu estava de costas para ele, eu fingia que não tinha visto, mas eu acompanhava seus passos através do retrovisor da máquina. Aquilo estava a uns 10 ou 15 metros de distância de mim. Ele andava lentamente em direção ao mato, mas nunca tirava os seus olhos de mim. É como se ele estivesse esperando eu virar para vê-lo ou alguma reação da minha parte. Aquela coisa finalmente entrou no mato e desapareceu. Eu continuei ali parado, rezando. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu corria para o depósito ou se eu ficava ali até o táxi chegar. Depois de uns 2 minutos, o táxi chegou. Mais que depressa, eu desliguei a empilhadeira e entrei no carro. Levei a chave e pedi para o motorista acelerar. Eu olhava de dentro do táxi para o matagal para ver se aquela criatura ainda estava lá me olhando, mas eu não vi mais nada. Eu nunca comentei com ninguém essa experiência que eu tive. Eu continuei trabalhando naquela empresa por mais alguns anos, mas quando era noite, eu nunca mais esperei meu transporte naquela garagem e nunca mais vi aquela coisa de novo. Olá, eu me chamo Facundo. Sou de uma cidade no sul do Rio Grande do Norte. Tive uma experiência no ano de 2019 em uma fábrica enquanto eu trabalhava de vigia noturno. Essa fábrica em que eu trabalhava, os funcionários, após entrar, tinham que bater o ponto em uma máquina que fazia a leitura facial de cada empregado e assim marcava a hora que entrava ou saía. E através disso também tinha acesso às dependências da fábrica.
Essa máquina de ponto eletrônico ficava na portaria e a minha sala ficava a uns 30 metros dali. Quando cada funcionário chegava ou saía e batia o seu ponto, aparecia em tempo real uma mensagem no meu computador. Quando cada funcionário entrava, ele tinha que passar pelo único corredor de acesso e eu via pela janela de vidro ele entrar ou sair da fábrica. Havia um funcionário que sempre entrava a 1 hora da manhã, mas o que me chamava a atenção era que ele nunca marcava a sua hora de saída. Quando ele entrava, ele não passava pelo corredor em frente à minha sala, e aquilo começou a me deixar encucado. Já tinha mais de uma semana que isso ocorria. Às vezes, quando aparecia a mensagem de que ele batia o ponto de entrada, eu saía e ficava na porta da minha sala, esperando vê-lo passar, mas estranhamente ele não passava, e não havia outro lugar em que ele pudesse passar se não fosse por ali. Se ele tentasse pular os muros da fábrica, ele também teria um trabalho árduo, visto que os muros eram de 3 metros de altura e tinham cerca elétrica. E além do mais, não fazia sentido um funcionário bater o seu ponto e tentar pular um muro da fábrica, uma vez que ele tinha já acesso à mesma. Também verifiquei as câmeras e não vi ninguém lá fora. Era muito estranho aquilo. Na semana seguinte, eu chamei um dos técnicos do setor de TI para verificar se a máquina de reconhecimento facial estava com algum problema ou algum tipo de bug. Ele verificou e disse que tudo estava em perfeito estado. Ele perguntou o nome do funcionário que aparecia como se estivesse registrando seu ponto. Eu busquei no meu computador e apareceu o seu nome e a foto do seu rosto de todos os dias que ele batia o seu ponto. O técnico, quando viu aquilo, ele ficou pálido. Eu perguntei o que havia de errado. Ele disse que aquele funcionário havia falecido há umas 3 semanas atrás. Eu no começo achei que ele estivesse brincando, mas ele me mostrou no banco de dados dos recursos humanos da fábrica que aquele funcionário tinha sido desvinculado da fábrica por falecimento. Mas estranhamente ele continuava marcando seu ponto. Eu presenciei aquilo por mais algumas semanas até que me mandaram para outro setor da empresa em um turno diferente. Outros vigilantes que trabalhavam naquele turno comentavam a mesma coisa estranha. Depois disso, eu mudei de cidade e consegui um trabalho em outro lugar. Seja lá que fosse aquilo, eu penso que talvez aquele homem ainda não quis aceitar a sua própria morte e entrava na fábrica como se estivesse trabalhando normalmente. Eu não quero me aprofundar em muitas reflexões, pois isso vai da crença de cada um. Olá, eu moro na Baixada Fluminense e quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no ano de 2016. Sou muito fã aqui do canal e isso me deu coragem para compartilhar a experiência que eu tive. Tudo aconteceu no interior do Rio de Janeiro, quando eu e algumas amigas fomos para um baile funk em uma chácara alugada. Era um baile funk clandestino. Se a polícia nos pegasse, todos nós iríamos presos. Eu na época tinha 17 anos. Morava com a minha avó e meu irmão mais velho. Me lembro que era uma sexta-feira santa naquele dia. Eu tinha avisado a minha avó que iria para o baile funk. Minha avó ficou muito preocupada e indignada, dizendo que eu não tinha o menor respeito por um dia tão sagrado e não deveria estar em festas, e me disse ainda que coisas não muito boas poderiam acontecer a pessoas que não respeitam esse dia. Eu naquela época era festeira e não ligava para essas coisas. Combinei com as minhas amigas, pegamos um carro e fomos até o interior para essa chácara. Era uma viagem de aproximadamente 1h30. Quando chegamos, o local já estava cheio, deveria ter umas 100 pessoas naquela chácara. Chegamos por volta do meio-dia. O funk já rolava solto.
Todos estavam se divertindo muito naquele lugar. Havia piscina, área para futebol, lazer e outras atividades. Era um local muito bonito, mas eu mal imaginava que aquilo se transformaria no meu pesadelo. O baile foi rolando tarde adentro. Mais pessoas foram chegando, havia bebidas, churrasco e, claro, substâncias ilícitas que eu prefiro manter distância. E quando chegou a noite, coisas estranhas começaram a acontecer naquele lugar. A primeira delas foi que o som que estava tocando simplesmente queimou. Então um dos caras tocou as músicas no som do seu carro. Em um momento eu estava dançando quando vi um alvoroço no meio da galera. Havia uma garota que estava assustada e eufórica, gritando que tinha visto alguma coisa estranha. Eu fiquei logo com medo dela ter visto talvez a polícia chegando. Mas se a polícia chegasse ali, seria o menor dos nossos problemas. Ela disse que foi para um lugar fazer uma ligação, nos fundos do campinho de futebol, e lá não chegava muita luz. Enquanto ela mexia no celular, ela olhou para a área de mata que estava ao seu lado e viu um cachorro muito grande que tinha olhos que brilhavam no escuro. Aquela criatura estava olhando para ela. Assim ela nos relatou. O pessoal que estava lá dizia que era apenas um cachorro. Um grupo de rapazes se juntou e foi até o local para verificar, mas não viram nada. Depois de um certo tempo, nós até esquecemos aquilo e ficamos curtindo a festa. Porém, eu já estava cansada e queria voltar para casa. Minhas amigas também. Nós pedimos ao rapaz que nos trouxe para nos levar para casa, pois já era por volta das 2 horas da manhã. Ele estava ficando com uma garota e não queria sair da festa, então pediu para que um amigo dele nos levasse de volta. Porém, ele não morava perto da minha casa. Eu teria que andar 1,5 km até chegar em casa. Eu fiquei bem chateada com aquilo, mas eu aceitei. Entramos no carro. Estava eu, minhas 2 amigas e o cara que iria nos levar. Quando saímos da chácara, teríamos que percorrer uns 3 quilômetros de estrada de chão batido. Creio que a meio quilômetro depois de sairmos da chácara, eu da janela do carro comecei a ver dentro do matagal um vulto de um animal. A lua iluminava bem naquela noite. Eu avisei para todas que estavam ali no carro. Gente, vocês estão vendo aquilo? Foi então que o motorista reduziu a velocidade do carro e aquele vulto foi se aproximando na nossa direção. E quando saiu do mato, nós não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Um tipo de cachorro do tamanho de um jumento saiu do mato correndo em 4 patas. Mas era um animal muito feio, corcunda. Ele tinha sua traseira deformada e maior que sua dianteira. Corria apoiado em seus cotovelos. Sua cabeça era uma mistura de cão e ratazana ao mesmo tempo. Era uma cabeça feia e sem pelos. O cara que estava com a gente começou a acelerar o carro. Nós gritávamos apavoradas dentro do carro. Aquela criatura começou a correr atrás da gente. Como a estrada era de terra, não dava para correr tanto, pois poderia arrebentar a suspensão do carro, ainda mais levando 4 pessoas. Porém, o desespero foi tanto que o motorista começou a acelerar com tudo, até que finalmente conseguimos deixar aquela criatura para trás. E depois de algum tempo, entramos na BR. Eu estava cansada. Eu estava com tanto medo que não queria caminhar até minha casa e pedi para dormir na casa de uma das minhas amigas. Eu só voltei para minha casa no dia seguinte pela manhã. Nós ficamos muito preocupadas se aquela criatura poderia ter invadido a chácara e ter atacado a todos. Mas até onde se sabe, ninguém além de nós no carro e a garota que estava naquela festa viu aquela criatura. Muitas pessoas fizeram chacota da gente por causa daquilo, dizendo que estávamos bêbadas, então eu não comentei isso com mais ninguém. Mas depois que eu conheci o seu canal, hoje eu atesto que nós vimos um lobisomem naquela noite. E ele estava rondando a chácara naquele baile funk de tocaia,
talvez esperando alguém estar desprevenido, longe do grupo e de todos, para atacar. A minha avó estava certa. O meu nome é Bob. Quero dizer que sou fã de histórias de terror. Ultimamente vi relatos de vários canais aqui nos Estados Unidos, mas também comecei a escutar histórias de terror do México e do Brasil. Descobri o seu canal e alguns outros canais brasileiros e quero compartilhar minha experiência que eu vivi recentemente no Colorado, aqui nos Estados Unidos. A minha família tem uma casa nas montanhas, um chalé de madeira para ser mais específico. Esse chalé era usado algumas vezes no inverno, mas muitas vezes no verão. Desde que eu era criança, eu ia nesse chalé com os meus pais. Existem muitos militares em minha família. Alguns serviram no Iraque, Afeganistão, e inclusive meu avô foi um dos combatentes na Guerra do Vietnã. Algo que nós sempre gostamos de fazer foi o sobrevivencialismo. E eu propus o desafio de passar 3 semanas no chalé, apenas com os mantimentos que eu levasse. Nada de internet e apenas um telefone para casos de extrema urgência. Eu jamais imaginei que isso me levaria até uma experiência aterrorizante. Eu me preparei durante alguns dias. Comprei comidas, alguns medicamentos para primeiros socorros e munições para minha arma. Era inverno. Eu, em meu carro, dirigi por quase 2 horas até chegar às montanhas. Até uma certa parte do caminho eu poderia ir de carro. Depois eu teria que baixar tudo que eu precisasse e caminhar mais 600 metros até o chalé, pois o carro não podia entrar ali. Quando eu cheguei, eu organizei todas as coisas e passava o dia lendo livros. Eu pegava lenha na floresta para usar e também para a lareira para me aquecer. A neve estava caindo e a tendência era de ser um inverno rigoroso. A partir da 3ª noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Me lembro que eu estava na mesa da cozinha, tomando um chá. Era umas 8 horas da noite. Eu escutei um uivo vindo de dentro da floresta. Foi um uivo assustador. Apesar de haver lobos ali perto, por alguma razão aquilo não parecia um lobo. Era um uivo mais gutural. Eu olhei pelas janelas, mas era apenas tudo escuridão. Aqueles uivos duraram por horas. Eu peguei o meu violão e comecei a tocar algumas músicas do Pantera para me distrair, até que eu peguei no sono finalmente. Eu adormeci no sofá, mas eu acordei às 2 horas da madrugada, com uma visão perturbadora. Havia uma sombra negra de olhos vermelhos, com uma cabeça canina e grandes dentes me olhando na janela da sala. Quando eu vi aquela coisa, o susto foi tanto que eu pulei do sofá na mesma hora. Na mesma hora, aquela criatura sinistra correu. Eu corri até a janela, achando que talvez eu estivesse alucinando, mas eu pude ver um tipo de cão negro correndo em 4 patas até desaparecer na floresta escura naquela noite fria. Por alguma razão eu sabia que não estava sozinho e estava sendo observado. Depois daquele episódio não consegui dormir. Peguei no sono por volta das 6 horas, mas às 9 horas da manhã eu levantei. Eu observei que estava nevando pesado. Se eu tomasse a decisão de ir embora, eu não conseguiria, pois estava nevando muito. O tempo estava muito ruim. Eu tive que esperar o clima dar uma amenizada. Na noite seguinte, as coisas foram ficando cada vez mais sérias. Eu estava na sala quando eu escutei sutilmente a maçaneta da porta girando. Porém, para minha sorte, eu havia trancado portas e janelas do chalé. A princípio girou a maçaneta suavemente. Eu me levantei e empunhei minha arma. De repente aquilo começou a mexer na maçaneta da porta muito rápido e cada vez com mais raiva. Algo muito pesado começou a correr em volta do chalé.
e urrava parecendo um javali selvagem. Mas aquilo jamais seria um javali. Não pelo peso que tinha, parecia um búfalo, e javalis não tentam arrombar casas. Meu coração estava acelerado. Mesmo com a temperatura quase abaixo de zero, eu suava de nervosismo. Eu estava isolado em um chalé nas montanhas, com algo bizarro tentando invadir o meu chalé e tentar tirar minha vida. Eu me dei conta que estava vivendo um filme de terror naquele momento. Aquele ser correu em direção à floresta. Eu fui até a janela e não vi mais nada. Eu fiquei sentado de frente para a porta em alerta total. Creio que 1 hora depois eu comecei a escutar vozes que vinham da floresta. E já deveria ser de madrugada, eu não me lembro bem o horário. Várias pessoas chamavam o meu nome. O que mais me deu calafrios foi que aquelas vozes eram conhecidas. Eu reconheci a voz do meu tio, do meu avô materno e outros parentes, mas todos eles já são falecidos. Eu não podia acreditar naquilo. Eu fui até a janela e vi vários pares de olhos vermelhos em meio à escuridão da floresta, olhando para minha residência. Eu pensei em usar o telefone de emergência para chamar o meu tio e o meu pai, mas eles não conseguiriam chegar até o chalé por causa do tempo ruim. A única saída para mim seria enfrentar o que fosse aquilo que estivesse lá fora, com armas de caça que eu tinha. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado até o dia amanhecer. Quando estava de dia, eu aproveitei que não estava nevando e peguei tudo o que eu consegui e decidi ir embora do chalé. Deixei bastante comida e algumas coisas para trás. Peguei minhas armas e corri até chegar em meu carro. Mesmo de dia, eu pude ver ao lado de uma árvore, bem ao longe, um cão com patas traseiras estranhas, em pé como se fosse uma pessoa me olhando, enquanto eu corria, até que finalmente eu cheguei no meu carro. Eu tinha medo que aquela criatura corresse atrás de mim, mas isso não aconteceu. Eu rezava para que o carro pegasse de primeira, pois estava muito frio e o motor demora mais para esquentar. Por sorte, não demorou muito e o carro ligou, e eu saí daquele lugar. Após dirigir por bastante tempo, eu cheguei em casa. Meus pais ficaram surpresos por eu voltar cedo, sendo que o programado era de eu voltar 1 semana depois. Eu não tive coragem de contar a experiência que eu passei. Mas desde aquele dia, eu nunca mais fui naquele chalé, e me pergunto até hoje o que eram aquelas vozes, como sabiam o meu nome e por que imitavam os meus parentes falecidos, e o que era aquela criatura. Boa noite, eu sou o Luiz e quero contar mais um relato aqui no canal. O que eu vou contar aconteceu em 1982. Na época eu tinha 6 anos de idade, mas me lembro claramente daquela experiência sinistra. Foi no antigo sítio dos meus avós. Naquela época meu avô e minha avó ainda eram vivos. A gente morava na nossa casa antiga de madeira. Muitos anos antes, a casa da sede do sítio também existia. E também existia a casa do meu tio, irmão de minha mãe. O lugar era bem animado porque éramos todos crianças. Tinha os meus primos que moravam perto dos meus avós e outros primos que moravam no povoado, que sempre pousavam no sítio onde nós vivíamos. Era a diversão garantida todo dia. Brincávamos de bola, jogávamos borquinha, o que em outras regiões é chamado de bola de gude, entre outras brincadeiras. Mas durante a noite a gente se reunia para brincar de pique-esconde, porque a noite era o melhor horário para se esconder. Foi uma dessas certas noites, em uma sexta-feira na quaresma, mesmo com a reprovação da minha mãe e minha avó dizendo para não brincarmos, que tivemos aquela experiência sinistra.
Havia um caminhão bem antigo, um Chevrolet a gasolina, há muito tempo abandonado. Era o de um senhor que era amigo da nossa família. Para que vocês possam entender, o caminhão não tinha mais as rodas, somente o motor e a cabina. E depois de um acidente trágico, esse mesmo veículo ficou abandonado. Esse acidente aconteceu em 1965. O dono do caminhão carregava madeira com ele e sempre seu compadre viajava junto para ajudá-lo no serviço. Infelizmente, um certo dia, o caminhão perdeu o freio em uma descida e, no desespero, o seu Francisco, dono do caminhão, disse para o seu compadre não pular, mas ele acabou pulando e se enroscou na porta e caiu debaixo das rodas traseiras, passando por cima dele. Pois bem, estávamos se divertindo brincando de se esconder. Já eram 9 horas da noite e de repente meu primo veio gritando, dizendo que havia visto um vulto branco dentro do caminhão velho. Não acreditamos nele naquele momento, mas quando olhamos na direção do caminhão velho, aquilo que estava na cabine saiu de lá flutuando na nossa direção e todos nós corremos para dentro da casa dos meus avós. Minha avó e minha mãe ainda brigaram com a gente dizendo que havia avisado. Depois desse ocorrido, nunca mais brincamos em época de quaresma à noite. E o pior de tudo é que esse veículo ficava na beira da estrada, que ia para a casa da minha avó. À noite só passávamos com os meus pais, mas eu não tinha mais coragem de olhar na direção do caminhão, com medo de ver aquilo de novo. Olá, Frank. Meu nome é Natiele, eu tenho 37 anos e isso aconteceu no carnaval do ano de 2020. Só vou relatar isso a você por conta da seriedade que você passa aos seus ouvintes e por mim mesma, para que as pessoas não pensem que isso é só uma lenda ou algo apenas para assustar. O que eu passei eu não desejo para o meu pior inimigo. Após o ocorrido, eu, hoje em dia, junto com meu marido, tivemos que buscar a ajuda de psicólogos para superar o trauma da experiência aterrorizante e ninguém acreditava em nós, nem mesmo os nossos familiares. E isso quase nos destruiu. Moramos em uma cidade no interior de São Paulo, que é afastada da zona urbana, em bairros mais rurais. Tem uma linda cachoeira de difícil acesso e como era carnaval naquela época, nós tivemos alguns dias de descanso e resolvemos acampar nessa área de mata que nos daria acesso mais rápido à cachoeira. Me recordo que quando chegamos, nós montamos a barraca, não tinha ninguém com a gente lá, apenas se ouvia os pássaros. Quando montamos tudo e descansamos, descemos a trilha da cachoeira para nos refrescar. Chegando lá, tinha cerca de umas 8 pessoas. Entramos na água que estava bem gelada. Nos divertimos e até fizemos amizade com 2 pessoas que estavam lá. Essas pessoas estavam acampando também, mas dentro da propriedade de um casal que residia a 10 minutos da entrada da porteira que dava acesso à cachoeira. Eles até nos advertiram que não era muito seguro acampar ali, pois à noite poderia aparecer algum animal ou algo do tipo. Eu achei estranho, mas achei melhor não comentar nada. Quando chegou às 17 horas, era impossível ficar na água que estava muito gelada. E nas proximidades também, pois mesmo com o calor, o poço da cachoeira já começava a ficar muito frio e criava uma certa neblina na copa das árvores. Então subimos e a Mônica, uma das pessoas que eu conheci, insistiu para que fôssemos acampar onde eles estavam, pois ali poderíamos estar mais seguros. Nós agradecemos, mas achamos melhor ficarmos no lugar onde estávamos, pois queríamos privacidade. Ali tinha tudo o que precisávamos em nossas bolsas, um cooler com gelo para esfriar as bebidas, e o meu namorado tinha também uma arma de choque bem potente, os chamados tasers, caso alguém aparecesse para nos roubar ou até mesmo nos fazer algum mal. Eu me lembro que quando deu por volta das 11 horas, eu chamei o Thiago para entrar, pois o frio da serra estava bem forte. Eu queria ficar aquecida.
Ele colocou mais lenha na fogueira e entrou na barraca. Tudo estava em paz e tranquilidade, até que Tiago jurava ter ouvido galhos se quebrando, mas eu não escutei nada. Continuamos conversando e tomando vinho. Quando ele pegou a caixa de som para ligar, eu ouvi não só os galhos quebrando, mas também um bicho pisando com muita força no chão. Tiago pegou na bolsa a arma de choque que ele tinha, e eu, com medo do que poderia ser, peguei uma pequena faca. Comecei a ficar assustada, me perguntando o que poderia ser aquilo. Eu tremia muito. Parece que o ar em volta era palpável, pesado e fedia do nada. Coisa podre e carniça. Naquele momento eu comecei a me arrepender de não ter ouvido a Mônica. Tiago apagou a luz da barraca e pediu que ficássemos em silêncio. E começamos a ouvir um ronco ou um rosnado muito perto de nós. Aquela coisa parecia puxar o ar em volta da barraca. A cada respiração pesada que ouvíamos, era um passo mais próximo. Até que aquela coisa encostou o focinho em nossa barraca, e quando começou a pressionar para dentro da barraca, Tiago disparou o choque, fazendo aquela coisa urrar de dor ou de susto. Aquela coisa com ódio ou dor abocanhou a barraca e começou a correr com a gente dentro dela. Nós gritávamos. Aquela coisa nos arrastava. Tiago me abraçou para me proteger. Aquele bicho corria muito rápido. Eu senti o meu ombro arder e ficar quente, uma dor nos pés lacinantes. Eu não sentia mais o Tiago perto de mim. Eu procurava por ele quando eu senti uma pancada no joelho. Com muita dor consegui achar a mão do Tiago. O seu rosto estava úmido. Era como se a garrafa de vinho tivesse quebrado no seu rosto. Então eu abracei ele até sentir que fomos meio que lançados para frente. Só Deus sabe onde estávamos. Nós ouvíamos a respiração pesada daquele monstro bufante e odiosa. Eu queria sair dali, mas o pavor era muito. Eu percebi que o Tiago respirava com muita dificuldade. Quando eu dei conta que na barriga dele havia um pedaço de caco de garrafa de vinho que havia se quebrado. E a barraca cheirava a bebida, pois nós tínhamos levado umas 4 garrafas. A coisa se aproximou novamente e com uma de suas patas pisou em cima da minha coxa. Aquela coisa cheirava e dava uma espécie de espirro animal. Vagarosamente me pus entre a besta e a barriga do Tiago para que ele não fosse mais lesionado. Aquele bufar, um ar quente e horrível, fedia muito. Aquele bicho deu uma patada no chão e começou a rosnar. Foi quando ele pegou o que já não era mais uma barraca, e sim apenas um saco, e começou a sacudir. Eu me lembro que nós caímos no chão. Eu tinha certeza que aquela coisa estava disposta a tirar as nossas vidas. Ele nos suspendeu no ar. Com suas garras começou a rasgar o resto da barraca. Quando eu caí no chão, eu tentei não fazer barulho, mas eu senti algo e era a arma do Tiago. Por sorte, ela caiu bem perto de mim. Eu a peguei e acertei aquele bicho novamente. Então ele saiu a galope dali. Ficamos ali e ao longe ouvimos os grunhidos daquele ser monstruoso. No desespero, eu só queria pegar o meu celular para chamar por ajuda ou algo assim. Aquela coisa urrava e não parecia estar longe, então o primeiro instinto que eu tive foi de cobrir-nos com os pedaços da lona de barraca que sobrou. Eu cobri a mim e ao Tiago, e nós ficamos ali, quietos, sem fazer nenhum barulho. Aquela coisa voltou e ficava fuçando o ar e tudo que estava ao nosso redor. Aquela coisa rodeava de um lado para o outro, tentando nos encontrar. Parecia que era meio cego, eu não tenho certeza. Ele urrou tão perto de mim, aquela coisa nos cheirava, mas talvez devido ao forte odor do vinho, talvez não conseguia identificar o nosso cheiro. Eu acho que o cheiro do vinho meio que nos camuflou naquele momento.
Aquilo era enorme, fedia muito, tinha uma cara de porco, presas enormes e babava muito. Ele se colocava de pé como se fosse um ser humano em duas patas, e depois ficava em quatro patas. Eu percebi que suas patas traseiras eram mais baixas que as suas patas dianteiras. Ele tinha olhos cheios de ódio, brilhantes como vagalumes. Como eu e o Tiago ficamos imóveis, aquela coisa deu um uivo e saiu a galope pela escuridão, desistindo de nos procurar. Não sabíamos mais o que fazer. Sabíamos que a noite não passaria tão rápido. Tiago não falava, ele só respirava lentamente. Eu temia que ele fosse morrer. Eu não sei quanto tempo me mantive acordada. De vez em quando, ao longe, eu escutava um uivo. Depois disso, eu não me lembro mais de nada. Eu só acordei no hospital da cidade. Após relatar aos policiais o que aconteceu, e pela cara deles dava para perceber que eles não acreditaram em nossa história, eu estava um pouco mais tranquila. Eu já não estava mais sedada pelos medicamentos, mas toda vez que eu fechava os olhos, parecia que eu via aquela criatura tentando nos pegar. Com o Tiago aconteceu a mesma coisa. Após longos 4 meses com acompanhamento de psicólogos e tratamento das nossas fraturas e escoriações, fomos liberados. 1 ano depois, sem sequer tocar nesse assunto, nós nos casamos. Hoje moramos no centro de São Paulo e as nossas atividades são apenas até às 18 horas. Trabalhamos remotamente, temos uma vida comum, só não somos mais fãs da noite e nem dos mistérios que ela traz. Nunca mais falamos isso com ninguém, e ainda hoje, quando eu escrevo esse relato para você, o meu corpo se enrijece diversas vezes e meus olhos se enchem de lágrimas. Não desejo o que passamos a ninguém. Eu me lembro que a última conversa que eu tive com o meu psicólogo, eu disse a eles que esses seres demoníacos existem. Mas eles estão camuflados e vivem em zonas rurais, onde não há muitas pessoas, pois é raro que em grandes metrópoles se veja algo parecido. Esse medo eu levarei para sempre. Até mais, caro Frank, e a todos do canal. Se você tem alguma experiência sobrenatural ou conhece algum amigo ou familiar que tem alguma experiência, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela e convido que, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos aqui no Relatos do Frank.